Olá, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula de onde paramos, nosso conteúdo aqui que você já está vendo desde a semana passada, né? No caso, vocês aí que já estão vendo a nossa aula 11 sobre a estrutura mecânica, sobre o Modelix Pro, onde nós estamos vendo aí os desafios de aprender aí à distância, de entender como funciona o modo simulador e o microcontrolador para controlar o cenário da estufa, fazendo a montagem mecânica da janela do cenário. Então, nós tivemos aí no início, na aula passada, a estrutura mecânica, né? Falando sobre a lista de peças, sobre o material que nós precisamos. Vamos rever aqui para que você não perca o foco, tá bom? Então, nós precisaríamos para esse projeto o quê? Duas plataformas U grande de 15 furos, 1 por 3 por 1, 3 conector 2x3, uma plataforma plástica 5x9, duas polias de 30 milímetros, um cabo USB duplo, um sensor de toque 3.7, uma fonte de alimentação, um microcontrolador 3.6, um motor MM6, um sensor de luz, um sensor de temperatura. Nós precisaríamos também de um cabo de entrada digital, 2 LED, um conector duplo, 10 parafusos de 20 milímetros, 18 parafusos de 6 milímetros, 28 porcas comuns, um eixo quadrado de 56 milímetros, duas barras duplas de 15 furos, uma barra dupla de 12 furos, um conector 1x2, um controlador de motores, uma plataforma de 5x3. E como vocês viram, como nós já falamos sobre os tipos de parafuso, várias vezes, sobre estarem contornados, né? Pelas cores que são pedidas. Então, nós temos aqui a estrutura, no passo 1, a utilização aqui das peças, quais são as peças a serem utilizadas. No passo 2, aqui as setas apontando que vai usar os parafusos menores, que estão contornados aqui na cor laranja, né? E aqui no passo 3, esses acabamentos feitos pelas porcas comuns, como as setas estão indicando. No passo 4, as duas peças que vão precisar ser usadas juntas. No passo 5, o uso dos parafusos que estão assim determinados. No passo 6, o acabamento com as porcas comuns. No passo 7, as peças que vão ser utilizadas. E aqui, novamente, no passo 8, os parafusos contornados pela cor laranja, que são os menorzinhos, de 6 milímetros. Acabamento feito no passo 9 pelas porcas comuns, que é muito importante o uso dessas porcas para fixação aqui das peças. No passo 10, nós temos aqui o uso dessas peças aqui, que nós iremos justamente utilizar no passo 11 mais 2 parafusos de 6 milímetros. No passo 12, o acabamento feito com as porcas comuns, que estão aqui contornadas pela cor marrom. No passo 13, mais peças que serão integradas ao projeto. No passo 14, como você vê que a peça ficou após a inserção dos parafusos, de que maneira ela deve ficar. No passo 15, temos aqui o uso dos parafusos e o acabamento com as porcas comuns. Tá? No passo 16, como está ficando a estrutura da montagem do projeto. No passo 17, vamos usar o conector, né? Aqui com a peça plástica, a nossa plataforma. Vamos usar os dois formando dessa forma aqui com os parafusos. Parafusos esses que são os de 6 milímetros com acabamento de porcas comuns. Temos aqui, então, mais uma peça que deve ser utilizada aqui, a essa peça previamente pronta, que vamos inserir também os parafusos de 6 milímetros e fazer o acabamento com as porcas comuns. Temos aqui no passo 21 o uso da polia, né, da engrenagem, e vamos colocar aqui na nossa peça, fazendo dessa maneira aqui, o uso dos parafusos agora maiores, que são os contornados pela cor vermelha, porém o acabamento feito com a porca comum, que são as contornadas de marrom. Então, tá ficando assim agora a inserção da outra engrenagem, e então teremos o uso de mais 2 parafusos maiores,
Como vocês viram, são os parafusos de 16 milímetros. Ok? Inserção deles e o acabamento com as porcas comuns. Temos aqui no passo 15, mais uma peça que vai ser integrada ao projeto. Aliás, no passo 27, é a peça 15, que vai ser integrada ao projeto, formando aqui, como vocês viram no passo 28, o acabamento, que é a nossa pecinha, ó. Esse eixo aqui, que vai ser encaixado bem no meio, como vocês viram. No passo 29, vamos inserir mais uma peça no nosso projeto principal. No passo 30, vamos inserir os parafusos de 6 milímetros. No passo 31, fazer o acabamento com as porcas comuns. No passo 32, vamos inserir mais uma pecinha de número 18. No passo 33, vamos inserir aqui a pecinha e colocar o parafuso menor, de 6 milímetros. No passo 34, acabamento feito com a porca comum. No passo 35, a inserção de mais uma peça. E então, teremos no passo 36, a inserção do parafuso de 6 milímetros e o acabamento com a porca comum. No passo 37, vamos juntar as peças, ó. Então, no passo 38, na junção de peças, ficou assim, como você pode perceber no passo 39, através do eixo. No passo 40, você vê melhor que o eixo encaixou aqui as duas pontas, assim como no passo 41, de que maneira ficou. Agora, no passo 42, vamos pegar o nosso multicontrolador e vamos juntar aqui com a outra peça. E aí, nós juntamos e ficou dessa maneira aqui a estrutura. O nosso controlador de motores acionado ao nosso microcontrolador. Então, agora nós vamos juntar ao nosso projeto. Como você pode ver, a inserção aí no passo 46, feito pelos parafusos menores, de 6 milímetros, e o acabamento com a porca comum. Tá? Então, no passo 46, nós temos a estrutura aqui como ficou. Então, todas as peças juntadas, esse projeto aqui vai servir para quê? Para que você veja na parte 2 agora as conexões elétricas. Então, nas entradas analógicas, devemos conectar a porta A0, o sensor de temperatura, e na porta A1, o sensor de luz. Então, nós temos o sensor de temperatura aqui na porta A0 e o sensor de luz, que é este aqui, o pretinho, na entrada A1. Então, o vermelho é o sensor de temperatura e o preto é o vermelho. O preto é o sensor de luz. Então, nas saídas, nós devemos conectar na porta 2 o LED do aquecedor, na porta 3 o LED das luzes e na saída 8 o sensor de toque, que é a entrada umidade. Então, aqui LED na 3, o LED são esses dois aqui, verde e vermelho, sensor de toque, que está aqui. É preciso que liguemos um cabo de entrada digital entre o sensor de toque e o microcontrolador, para fazer a ligação entre o cabo de entrada digital e o sensor de toque. Nós precisamos de um conector duplo para fazer isso, que é esse garfinho aqui que você pode ver. Então, esse garfinho inserido aos dois forma essa estrutura aqui, conecta-se um ao outro. Para a ligação do motor da janela, precisaremos utilizar o circuito controlador de motores, pois o motor vai trabalhar se movendo para frente e no sentido reverso. Utilizaremos também um cabo extensor duplo para fazer a ligação entre a fonte de alimentação e o microcontrolador. A fonte de alimentação é conectada ao par de pinos mais 6V, ao lado da entrada do circuito controlador de motores, e o motor é conectado ao par de pinos M1. Então, motor M1 e fonte de alimentação mais 6V. Conectando o microcontrolador. Primeiramente, é necessário conectar o Modelix 3.6 ao computador, utilizando o cabo USB. Para conectar o Modelix 3.6 ao computador, conecte o lado quadrado do cabo USB ao Modelix 3.6 e o lado mais achatado à entrada USB do computador, como você pode perceber aqui na imagem, aqui no microcontrolador e aqui no computador. Uma luz vermelha acima do botão Ligue ficará acesa, indicando sucesso na conexão. O botão Ligue não deve estar pressionado, tá? Então, verifique se a luz está acesa.
Em seguida, abriremos o software System, clicando no ícone do Modelix. Com o software aberto, escolhemos a segunda opção para conectar o microcontrolador. Qual é a nossa opção? Conecte-se ao Modelix 3.1. No caso, nós vamos usar o 3.6, tá bom? Se o microcontrolador estiver ligado, conectado no computador, o programa irá identificar o local que ele está conectado. Então, automaticamente, ele já mostra aqui a porta qual que é e você aperta em OK. E então, o programa vai abrir mostrando no painel de estados todas as saídas e entradas possíveis de serem utilizadas. Então, nós temos aqui, após isso, abriremos o cenário do programa. Então, abrindo o cenário, primeiramente, com o microcontrolador ligado, iremos escolher o cenário estufa, com o qual iremos trabalhar. Para isso, devemos clicar no ícone de farol, acima do painel de estados, que é este aqui, e nós vamos utilizar o quê? O cenário estufa, que é este cenário aqui. Então, no nosso cenário estufa, o simulador irá já abrir com o cenário todas as entradas do cenário já atribuídas às saídas e entradas do microcontrolador. Então, nós temos aqui, ó, para conhecimento, estufa. Nós temos aquecedor, luzes, saída 2, saída 3, saída 4, saída 5, saída 6, saída 7, saída 8, saída 9, saída 10, saída 11, saída 12, saída 13. Como entrada, nós temos a temperatura, sol, val 2, val 3, val 4, umidade, janela e irrigador. Então, nós temos o seguinte aqui, turminha. Caso o microcontrolador não tenha se conectado com o software, devemos mandar o software se conectar. Então, para isso, clicaremos em clique para conectar e o programa irá tentar se conectar com o microcontrolador. E aguardemos até que o símbolo indique conectado. Primeiramente, o programa vai ter atribuído as saídas aquecedor e luzes, as saídas 0 e 1. Mas essas saídas não podem ser usadas. Elas são usadas para a comunicação entre o microcontrolador e o computador. Para mudarmos isso, devemos passar o mouse sobre o painel de estados. Irá então aparecer uma seta à esquerda da saída. Clicamos nela e mudamos a saída 0 para servo 0. Então, nós temos aqui, como você viu, a saída foi transformada em servo 0. Isso fará a saída 0 comandar um servomotor. Com a saída aquecedor, é uma saída que irá comandar um LED. O software irá procurar outra saída livre para que a saída aquecedor possa ser usada. Faremos a mesma coisa com a saída 1. Então, nós temos aqui saída 1 transformar em servo 1. Então, ficou servo 0 e servo 1. Com isso, as saídas aquecedor e luzes irão funcionar com as saídas 2 e 3. E vamos deixar as saídas 0 e 1 livres. Elas não serão usadas, pois, caso contrário, atrapalharíamos a comunicação entre o computador e o microcontrolador. Em seguida, devemos nos preocupar com os 3 itens no fim do painel de estados. São as saídas janela e irrigador, e a entrada umidade. Esses 3 não estão relacionados a nenhuma porta do microcontrolador. Então, devemos modificar as configurações de algumas saídas no painel de estados para que as mesmas possam permitir a interação entre o cenário e o microcontrolador. Primeiramente, clicamos na seta à direita da saída 4 e em seguida em motor 4.5. Então, saída 4, vamos transformar em motor 4.5. Automaticamente, o programa nomeará a saída como janela. Como o recurso de reversão de motores faz uso de 2 saídas, o programa faz a junção das saídas 4 e 5 para controlar o motor da janela. A saída janela corresponde ao par de pinos M1 do microcontrolador, como você pode perceber. Faremos o mesmo na saída 7. O programa define as saídas 6 e 7 para controlar o motor. O programa irá fazer a saída 6 e 7, controlar a saída irrigador. A saída irrigador corresponde ao par de pinos M2, porém não será conectado ao motor a essa saída. Então, nós temos aqui saída 7, motor 6.7, irrigador.
Por fim, clicamos na seta à direita da saída 8 e a modificamos como entrada. Mas aí, automaticamente, o programa define como sendo a entrada umidade. Essa entrada conectada ao botão externo. Nas entradas analógicas, iremos mudar a forma com que o programa mostra o valor delas. Isso facilitará a visualização do que ocorre no ambiente. Iremos, então, mudar a forma de leitura do sensor tempo de porcentagem para graus Celsius. Para fazer isso, precisaremos passar o mouse em cima do painel de estados, clicar na seta que aparece na esquerda do sensor temperatura e selecionar Temperature. Iremos também fazer essa mudança para o sensor Sol. Neste caso, iremos escolher a forma de leitura como sendo em bits. Então, no Sol, nós trabalharemos com bits. Com isso, temos todas as entradas e saídas com seus lugares definidos no microcontrolador. Portanto, serão 3 entradas, tá? Então, sensor e entrada. Sensor de temperatura, sensor analógico de temperatura, na entrada A0. Sol, sensor analógico de luz, na entrada A1. Umidade, que é o sensor digital, na saída 8, convertida em entrada. E serão 4 saídas. Atuador, que é o aquecedor, aciona o LED na saída 2. Luzes acionam o LED na saída 3. Janela aciona o motor na saída 4 e 5. Irrigador aciona o motor na saída 6 e 7. Criaremos 4 fluxogramas em paralelo para comandar cada saída. Tá? Então, como vai ser o funcionamento do nosso fluxograma? Como que nós vamos montar ele? Para quê e de que maneira? O funcionamento da estufa deve seguir as seguintes características. Prestem bastante atenção, porque é muito importante você perceber como que vai acontecer isso. O aquecedor vai ser acionado dependendo da temperatura que o sensor tem que registrar. Se a temperatura cair abaixo de 15, o aquecedor se aciona. Se a temperatura passar de 15, o aquecedor se desliga. A janela vai ser acionada dependendo da temperatura que o sensor tem para registrar. Se a temperatura estiver abaixo de 30, a janela fica fechada. Se a temperatura passar de 30, a janela se abre. Se a luminosidade do ambiente que o sensor Sol registrar cair para menos de 120, as luzes devem se acender. Se o sensor umidade for acionado, o motor do irrigador deve abrir uma válvula e regar a estufa com certa quantidade de água, tá? Então, para começar o fluxograma que vai controlar o aquecedor, colocaremos um bloco inicial. Antes disso, quero que você fique ciente aí, ó. O funcionamento da estufa tem que seguir esses passos. Então, para o aquecedor, nós teremos um que vai ser o do aquecedor. Nós teremos um da janela, e um da luminosidade e um do sensor. Então, nós vamos fazer primeiro o que vai controlar o aquecedor. O que vai ter nesse programa de controlar o aquecedor? O aquecedor vai ser acionado dependendo da temperatura que o sensor tem que registrar. Se a temperatura cair abaixo de 15, o aquecedor se aciona e se a temperatura passar de 15, o aquecedor se desliga. Então, foca nesse, tá? Como que vai ser esse, tia? Bloco iniciar e ok. Como o aquecedor deve se acionar no momento em que a temperatura cair abaixo dos 15, precisaremos colocar um bloco decisão. O bloco decisão fará a pergunta: a entrada tempo está abaixo de 15? Então, aqui nós temos tempo menor que 15 e ok. Se a temperatura estiver abaixo de 15, o aquecedor deve ligar. Para isso, colocaremos um bloco saída que mande o aquecedor ligar. Então, no nosso bloquinho saída, aquecedor ligar e ok. Caso a resposta para a condição tempo menor que 15 for sim, e o programa ligar o aquecedor, o programa deve continuar a verificar o valor da entrada tempo. Para isso, essa verificação vai ser criado o loop. Então, usaremos a ferramenta linha para ligar o bloco saída no bloco decisão. Depois, devemos verificar no caso de a temperatura não estar abaixo de 15. Caso isso aconteça, o aquecedor deve ser desligado e, para isso, colocaremos um bloco saída que mande o aquecedor se desligar. Então, saída, aquecedor desligar e ok. E aí, nós vamos fazer a mesma, mesmo que a temperatura não esteja abaixo de 15, queremos que o programa continue verificando a entrada do tempo.
utilizaremos novamente a ferramenta linha para ligar o bloco saída que manda o aquecedor desligar no bloco decisão, tá? Então, com o fluxograma que controla o aquecedor terminado, na próxima aula nós vamos fazer o fluxograma que controla as luzes, ok, turminha? Então, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.